Bom dia, Carol Curimbaba. Seja bem-vinda nessa terça-feira. Tá chovendo aí? Bom dia, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tá. Pior que tá São Paulo, né? Bom dia, Lívia. Bom dia, Du, todos da PAN e todos que nos acompanham aqui todas as terças-feiras. É tão bom estar com vocês e tá quase, hein, Lívia? Tá quase, Carol. Esse é o nosso tema de hoje. E aí, reta final, muita coisa acontecendo, muita coisa para acontecer, muita programação. Eu tenho visto aí o pessoal já programando carreata, passeata, motociata. Diz que o presidente, né, o Jair Bolsonaro vai estar em Poços de Caldas sexta-feira. Então a nossa região aqui, nosso trecho aqui vai estar movimentado de gente também nessa semana. E como que tá por aí também esse clima pré-eleição, Carol? Você que tá vivendo aí na capital. Tá aquele clima um pouco tenso, né, Lívia? Acho que essa é a nossa preocupação. Eu quero agradecer aqui, primeiro, antes de eu começar os comentários, o Du, que eu mandei uma mensagem para ele e falei, Du, hoje é o dia mais importante, vamos comentar, para a gente ter uma noção do que está acontecendo, né? Sim. Mas é um pouco tenso o clima aqui, sim, Lívia, ainda mais que eu tô próximo da Paulista, a região onde acontece todos os babados, né? Uhum. Tanto de direita quanto de esquerda. Os últimos acontecimentos também, né, Lívido, Sim. acho que estão preocupando um pouco a gente de agressividade, tanto de um lado quanto de outro. É muito triste a gente ver isso, né, porque eu vou ser muito sincera, e é por isso que eu não gosto de extremos. No final do dia, chega lá no Congresso, chega lá em Brasília, eles estão se abraçando, e a gente aqui embaixo se estapeando, né? O Exato. objetivo deles muitas vezes é outro. Às vezes não, às vezes sim. Mas por isso que a gente comenta muito, a gente comentou todos esses meses, né, Lívia, a Uhum. importância de votar corretamente, saber em quem você está votando, saber as consequências desses votos, pensar muito bem no deputado federal, deputado estadual. Mas acho que é legal a gente comentar da presidência um pouquinho, Lívia. Já posso ir para os babados aqui, Lula e Bolsonaro? Pode, Carol, pode sim. Até só concluindo aí, ontem o João Fernando Palomo falou na coluna dele aqui com o Reinaldo, falou assim, gente, não briguem por eles, porque eles não fariam o mesmo por vocês. É difícil, é doído essa Eles realidade, nem mas sabem, né, eles quem nem são sabem você, que você quem é tá a brigando, gente. que você tá se estapeando. Enfim, é complicada essa situação. Mas vamos aos fatos, Carol. Exatamente. É muito bom que o brasileiro está ligado e se preocupando com um Brasil melhor, né, Lívia? Sim. Mas o ponto é que até onde vale a pena, né? Qual é a forma correta da gente lutar por esse Brasil melhor? Bom, o meu ponto aqui, eu vou tentar fazer uma análise o mais imparcial possível, apesar de que a gente está sofrendo aqui com a última pesquisa IPEC, que eu já divulguei até no meu Instagram aí, que o Lula tem pequenas, mas tem até chances de ganhar no primeiro turno. Qual que é o risco de fato, assim, já sendo totalmente imparcial, né, Lívia? Vamos ser claros. Qual que é o risco de Sendo fato? realista. Sendo realista, temos dois possíveis Lulas que a gente tem que notar. O Lula que ganha no primeiro turno é o Lula muito mais forte. Provavelmente ele vai voltar, né? Assumir a faixa se ele ganhar no primeiro turno, com aquele perfil bem um pouco mais extremo, bem gastador, né? Fazendo o Estado gastar muito, aumentando a dívida pública que diminuiu nos últimos tempos, apesar da taxa ter aumentado. E ser um Lula um pouco mais preocupante, que coloca taxa, coloca imposto. A gente já sabe que provavelmente a partir do ano que vem impostos subirão. O ponto é que com um governo um pouco mais de direita, eles sobem do lado e tentam compensar do outro, porque não dá para enforcar também as empresas, que senão as empresas fogem do país, né? Já com Lula, em geral, o cenário não é muito esse, eles gostam de colocar bastante imposto, por um lado. Por um outro, também, Lívia, o governo Lula foi o governo que mais beneficiou os bancos, né? Não estou falando se é certo ou se é errado, é simplesmente um fato. O governo Bolsonaro taxou mais os bancos. E é muito por isso também que os bancos, até o mercado financeiro, digamos assim, já precificou talvez a possível vitória do Lula e está relativamente estável, quem diria. Mas é isso, o Lula que ganha então no primeiro turno, ele volta mais forte, sem muita preocupação, já com uma certa força grande ali no Congresso. Ou então o segundo Lula, que é o que ganharia apenas em um segundo turno, e entre esse primeiro e segundo turno, ele teria que fazer concessões, ele teria que ser um pouco mais ponderado, à la Geraldo Alckmin, colocar o vice para fazer o seu papel. E
fazer algumas promessas, ser um governo não tão gastador, entregar certos ministérios para o Centrão, como aquela política que a gente já conhece, mas que até certo ponto controla essa ânsia, né, de fazer coisas um pouco fora do correto com o dinheiro público, né, Lívia? Um cenário pensando em Lula primeiro ou segundo turno, mas a gente aqui, eu vou ser muito sincera, a gente não quer nenhum desses dois cenários, né, Lívia? É bem isso, até o Júlio Roberto Cavalcante Xavier participando aqui com a gente. Bom dia, estou ouvindo os comentários. Pesquisas não confiáveis, né? Aí isso daí tudo divide realmente opiniões. O pessoal não está crente nessas pesquisas, enfim. Eu vejo também um cenário que eu estou me questionando muito. Se ele está tão confiante nessa vitória, por que tanta preocupação com os votos úteis, né? Até o Ciro andou falando que isso atrapalha a campanha dele, a campanha da própria Simone, enfim, a campanha dos outros que estão ali com menor porcentagem, mas por que tamanha preocupação nos votos úteis? Eu estive em São Paulo no fim de semana, e o que a gente vê nas ruas, pelo menos, não é isso, é uma sensação que eu tive, né? Não estou falando que o Lula não vai ganhar, não é isso. Mas o cenário, pelo menos, as pessoas que eu converso, se eu conversar com 10, sei lá, né, pegando a polarização, fica 8-2 aí pro atual presidente. Então eu não sei, Carol, em quem eu confio, na verdade. Eu sei o meu voto, sei pra onde eu vou. Mas não sei aí analisar esse cenário. Eu queria saber o que você está sentindo, né, apesar das pesquisas. Eu sinto que quem vota no Lula, o resultado só vai vir ali no escurinho da urna, né, Lívia? As pessoas vão realmente votar ali. Eu acho que tem muita gente até com vergonha de falar que vai votar em um ex-presidiário, né? Mas que acaba votando por não gostar do Bolsonaro ou porque as outras opções de esquerda, especialmente o Ciro, digamos assim, não convém para essas pessoas no momento, mas eu acho que tem gente com vergonha que fala que vai votar. Falei mas isso eu aqui. também sinto nas ruas o eleitor da direita, especialmente do Bolsonaro, né, a gente falando aqui nos dois extremos, um eleitor muito mais aguerrido, pelo menos, né? Mas é difícil saber. Pelo que eu vi de experiências das outras eleições, é muito difícil saber se o que está na rua vai chegar de fato nas urnas. Mas, enfim, agora nos resta a torcida, o voto consciente, e mesmo nesse cenário de polarização, como eu falei para vocês, eu volto a afirmar que primeiro turno nós temos que votar no que nós gostaríamos mais para o nosso país, porque até uma força da gente, uma forma da gente mostrar para esses outros candidatos que muitas vezes são mais preparados tecnicamente, né? Talvez eles não consigam cativar o coração do povo ainda, não consigam falar da forma correta, mas tecnicamente são mais preparados e muito provavelmente vão cometer menos delitos. É uma forma da gente falar, poxa, tem chance, vamos lá, na próxima ganha. Mas é uma eleição polarizada e eu entendo o medo de quem não quer votar em um para o outro não ganhar. É o receio que todo mundo tem, né, Lívia? Sim. Agora vamos falar em terceiro lugar, o Ciro. Também ele fez um manifesto à nação. O Ciro está um pouco, eu sinto, né, com a minha modéstia, mas eu acho que ele está um pouco perdido, porque o que ele propõe, tanto no plano dele nacional, desenvolvimentista, né, aquele nacionalismo, aquela esquerda nacionalista, até a gente entrevistou o Aldo Rebelo, Sim. que é um gênio aí da política, da esquerda, o plano dele não teria como se concretizar muito bem, porque ele precisaria de um apoio muito grande do Congresso, e são pontos difíceis de se conseguir, é muito nacionalista, ele não, se ele fosse eleito, seria muito difícil ele conseguir colocar o plano dele em jogo, e parece que o Ciro não sabe muito bem, apesar de ser um cara genial, digamos assim, intelectual, né, da área também, é difícil ele conseguir governar ali sem ser dentro dos planos dele. Mas foi legal, Lívia, esses meses agora falando das entrevistas que a gente fez aqui na PAN. Foi muito legal que a gente trouxe essas outras opções, né? Eu não vou nem falar de terceira via, mas é interessante a gente ver que tem pessoas interessantes aí se candidatando. Acho que a queridinha da mídia, pelo que eu senti, foi a Simone Tebet. Muito provavelmente ela não deva ganhar agora, nem chegar no segundo turno, mas ela foi uma pessoa que se despontou aí, e é uma mulher que se diz de direita, né, que defende o agronegócio, enfim, mas também tem um viés
muito claro para as questões sociais. Então, é uma pessoa que fica ali num centro-direita, né? Temos o Felipe Dávila também, que é um liberal, fica mais de direita, mas também, mais uma vez, eu volto àquele ponto. O pessoal ali de ou centro-direita, pessoal mais ponderado e moderado, é muito difícil, às vezes, de cativar o coração do povo, porque não sabe falar. Eu até brinco que aquele ditado de Deus não dá asas às cobras tem suas exceções, porque não sabe falar como o Lula, né, Lívia? Cativa o povo, infelizmente. É isso aí. Pessoal participando aqui, antes de passar a palavra também para o Du participar com a gente, Rui Souza, um condenado na presidência. Chegamos ao fundo do poço ou tem mais? Sueli mandando bom dia, Daniel Costa. Esse programa está cada dia mais ótimo. Parabéns, Lívia, sempre muito coerente. A Fernanda está participando aqui. Bom dia, Lívia, Bruno, Carol, ótima terça-feira a todos. Já estou ligadinha. O presidente estará hoje aqui, em Juazeiro, na Bahia. Está muito movimentada a região, que tenhamos eleições de muita paz, é o que a gente deseja. É sempre uma honra. Ela está falando que a gente mandou um abraço para ela, agradecendo. Semana decisiva, com certeza. Maria Listane Gucci também está mandando bom dia, equipe Jovem Pan. E, Carol, além da presidência, a gente tem que trazer também um pouquinho, eu sei que teu tempo está corrido hoje, para o Estado, né? Porque muito se movimentou aí, a gente viu o Haddad líder nas pesquisas, mais uma vez a gente fala, é o que a gente viu, gente. Ninguém tá falando que a pesquisa é certa, que a pesquisa é errada. Mostraram pra gente um Haddad líder, um Rodrigo tímido que veio numa crescente e agora todo mundo tá calculando um segundo turno já e nós nem tivemos o primeiro. Já tá todo mundo lá na frente, já fazendo cálculo. E aí? Olha, agora eu fiquei numa dúvida muito grande, porque o que acontece? O que o mercado e também o que os bastidores de Brasília estão falando? Se o Haddad não ganhar para o governo do estado de São Paulo, tem grande chance, e o Lula ganhar em primeiro turno, tá? São 2 cis, tem grandes chances do Haddad ser o ministro da Fazenda do Lula. O Haddad, que é formado em economia, mas não trabalha em cima da economia há algumas décadas, né? Ele é mais focado em educação. Só que a gente sabe o perfil do Haddad, né? Diferente do Meirelles, que provavelmente seria um possível ministro caso o Lula tenha que negociar um pouco mais. O Meirelles, que foi ministro do Temer e que fizeram um bom trabalho aí nas questões fiscais, né? Inflação, enfim. Então, assim, se o Haddad não ganhar, a gente tem que escolher, poxa, será que é melhor ele ser governador de São Paulo para ele não virar ministro do Lula? Ou melhor tentar tirar tudo, né? Que eu acho que é o meu ponto, minha visão. Então, aí, para a gente ver como que a política é um jogo de xadrez, a gente tem que ficar atento a todos os passos. E outra, que cenário, né, que vamos encontrar, o próximo ministro da Fazenda, os próximos governadores em geral vão encontrar um Brasil muito mais controlado, um Brasil crescendo, com desemprego bem mais baixo, né, e isso comparando com o resto do mundo, né, Lívia? Nosso desempenho acabou sendo melhor do que o do resto do mundo. A gente agiu, acho que por nossa experiência, né, de muita inflação, país inflacionário, a gente tem uma experiência larga aí, a gente acabou agindo nos problemas da pandemia antes que o resto do mundo, subindo taxa de juros. Então, vamos encontrar um país crescendo, um pouco mais confortável, fiscalmente falando, mas que se a pessoa pegar esse país um pouco melhor e fizer esse escambau de começar a gastação, sem pensar em teto de gasto também, que é um ponto muito importante, aí a gente volta àquela mesma cena de um país não se quebra, né? Mas um país quase quebrando, e vai ser muito preocupante. Então a gente tem que fazer um voto pensando desde o deputado estadual, federal, sim, senador, governador e presidente, fazer um voto que esteja todo linkado e que tenha um resultado dessa equipe toda, um resultado bom para um país que tá bom. É isso aí. Ó, eu acho assim, só uma... Não, pode falar. É que o pessoal tá participando e a Carol tem horário, por isso que eu queria falar. Não, pode falar. Pode seguir. Pode falar. Eu acho que é muito mérito do Paulo Guedes. Eu não acho que é uma lição, essa questão da economia que a gente teve. Eu não acho que é algo que a gente aprendeu. Eu acho que se tivesse outro tipo de governo, o próprio PT, por exemplo, eu acho que a situação nossa seria muito mais preocupante, né? Eu acho que a gente está hoje aí, né, com o desemprego baixo. A gente estava com a taxa de juros lá embaixo, teve que aumentar para subir, para controlar a inflação. A gente fez isso um pouco antes que várias pessoas no mundo, né? Todo o investimento que teve na pandemia, né, de uma maneira responsável, acredito eu, e que a gente viu, né, que os resultados estão aparecendo agora.
Eu acho que é muito por conta, assim, não do Bolsonaro, que ele não entende de economia, mas de quem ele colocou lá, né? Que foi o Paulo Guedes, que é uma pessoa muito competente, entende muito de mercado, e diferente desses nomes aí que rondam aí, que o Rui até perguntou se dá para ficar pior do que um presidiário na presidência, né, Rui? Você tá vendo, né? Dá, colocando dá pra piorar um pouco. Coloca o pior prefeito que São Paulo teve, né, como ministro da Economia aí, isso aí. da Fazenda. Ó, Carol, o pessoal, eles querem apertar a gente aqui. Antônio foi muito sutil na colocação dele. Antônio Moreira. Bom dia, Du, Carol e Lívia. Precisamos que vocês se posicionem sobre os candidatos de vocês. Acredito que ajudem os indecisos. A Fernanda, fazendo um balanço como ouvinte assídua da coluna da Carol e do Notícias da PAN, esse bate-papo com diversos políticos, sob o meu ponto de vista, permitiu abrir mais a mente e refletir. Esse era o objetivo. A Carol, a Jovem Pan, está de parabéns. Vamos juntos construir um mundo cada vez melhor. O meu posicionamento é claro, eu já falei isso para Carol, já falei aqui, Antônio. O meu candidato ainda não saiu. Eu sou Romeu Zema de Minas. Ele seria o meu candidato à presidência da República. Porque eu acompanho o trabalho que ele fez. O meu candidato ainda não está disputando a eleição para presidência. Eleição que vem, Na eleição que vem eu já tenho um candidato. Eu juro por Deus, eu tô atrás do match perfeito, desde que a Carol falou isso, mas olha, tá difícil, viu? Eu gosto muito das propostas do Ávila, foi um dos que me encantaram, assim, ao longo dessa corrida eleitoral, dessa caminhada eleitoral. Mas se ainda tá difícil de saber meu posicionamento, eu tô feliz. Eu falei aqui ontem. Voto secreto também, você né? tá confundindo até minha mãe e meu pai, então eu vou continuar assim. Eu não quero influenciar ninguém, longe de mim. E você, Edu? Agora você, hein? Eu é muito claro quem eu não voto, né? E quem eu não voto também tá claro. Os outros, eu tenho preferência, eu vou votar. O meu voto é anti-1, né? Anti-1. Que eu acho que é inadmissível até ser candidato a presidente. Eu acho que é... E pior do que ele ser candidato, né, é o que a gente acaba vendo nas pesquisas, que não é o que eu vejo aqui no dia a dia, né? Até queria comentar isso, eu não lembro de uma campanha a presidente que tenha tanto apoio explícito igual eu tô vendo aqui. Em São João, por exemplo, nos lugares que eu vou, né? Bandeira do Brasil. Eu não acho que a bandeira do Brasil tem que ser associada a nenhum tipo de candidato. Concordo. Mas ali acaba mostrando muito assim, eu não voto naquele outro candidato. E eu te falo uma coisa, andando no trânsito em São Paulo essa semana, eu não sei se isso é proposital, mas a gente estava, né, no trânsito de São Paulo, você consegue ver o carro do lado. E aí tinha um casal usando máscaras, camiseta verde e amarela, porém, no vidro estava fora Bolsonaro e na camiseta amarela, apoio ao Lula. Então, assim, não sei se isso é uma estratégia para passarem desapercebido, né, diante de tudo que a gente está vendo, infelizmente, de violência e tudo mais, ou se, de fato, né, é também meio que para confundir, enfim, não sei, é uma estratégia que está sendo usada, o verde e amarelo, que é do Brasil. É do Brasil, mas hoje, assim, no meu ponto de vista, quando eu vejo verde e amarelo, é um anti-vermelho, eu vejo, entendeu? Que pode ser ali, por exemplo, pode ser Ciro, pode ser... Simone, pode ser o Dávila, pode ser Bolsonaro, entendeu? Então, eu acho que, assim, é muito nítido. Então, eu vejo, assim, é um movimento... Eu não lembro, talvez, quando o Lula foi eleito a primeira vez ali, que ele veio meio que para romper esse status quo que estava sendo, né, eleito ali sempre, que tinha um pouco desse sentimento e dessa onda. Porque eu não lembro de ter uma eleição que tivesse tanto... apoio, assim, né? E cada vez mais gente. A eleição passada foi forte também, mas eu acho que não tinha Lula, né? Então, são dois titãs aí complicados que apareceram. Mas, Lívia, você saiu bem. Você queria dar um pulo para daqui a 4 anos, eu também queria. Dormir e só acordar lá, né? O Du foi melhor, porque ele foi direto ao ponto. Eu voto. E eu tô um pouco... Ixi, vai falar que eu sou em cima do muro, ó. Tô um pouco com cada um. Também acharia incrível se fosse o Zema, agora um dos candidatos, e tenho certeza que ele estaria muito bem colocado, mas não sei se era a hora certa, Lívia. Pode ser que ele queimasse umas cartadas, né, aí. Eu, com certeza, definitivamente, nunca votaria na esquerda, independente de se ela é uma esquerda corrupta, como... a gente vê a esquerda do PT
ou uma esquerda nacionalista. Eu gosto muito do Aldo Rebelo, que a gente entrevistou aqui, mas se a gente falar de privatização, ele provavelmente vai contra, né? Eu conheço a posição dele quanto a isso, mas é uma esquerda mais intelectualizada, que dá para discutir mais, mas também não seria nunca um perfil que eu votaria. Meu perfil é direita, centro-direita muitas vezes. Eu gosto muito também do Zema, para mim seria um candidato ótimo, para mim seria o praticamente ideal, o nosso match perfeito, né, Lívia? Exato. Mas eu acho que eu vou continuar pensando também, eu estou decidindo. Tenho muito medo do PT voltar, vou ter que ser muito sincero, tenho muito receio, não acho que ele vai pirar o cabeção, fazer muita loucura extrema, porque ele também sabe que para se perpetuar no poder aqui no Brasil, ele tem que ser, não dá para ser tão extremista, mas não vai ser bom para o Brasil, principalmente fiscalmente falando. E só que eu tô fiel naquele ponto de match perfeito, então eu tô decidindo, gosto muito do Dávila, gosto muito da Tebet, na verdade eu gosto da Helena Landau, que ela colocou lá e que a gente trouxe aqui, eu trouxe ela propositalmente, porque é uma liberal, mulher firme aí, e que também pensa nas complexidades sociais que a gente tem, né? Então eu tô decidindo, mas eu volto a falar, vamos ter coragem, vamos ter o match perfeito, porque a gente precisa mostrar para quem é bom, que tem chance dele votar daqui a 4 anos e assumir uma posição melhor. Difícil, estamos todos ansiosos aqui para ver o que vai acontecer, mas a mensagem principal que eu queria deixar aqui é: vamos ter paz, respeitar o outro lado e rezar para que o melhor que for para acontecer para o Brasil aconteça, né, pessoal? Vamos votar com muita paz e muita esperança nesse domingo. É isso aí. Carol, antes de falar tchau, só para colocar você nos comentários, que o pessoal tá colocando seu nome. Antônio falou aqui: ontem comentei no post da Carol, alguém vai chorar na segunda-feira. Espero que sejam os institutos de pesquisa, que não consigo acreditar desde 2018. Gustavo Henrique também participando aqui. Bom dia, Lívia, Carol, Brunão e Du. Tô torcendo pro Bolsonaro ganhar porque fiz aposta nisso e vai me render uma graninha. Mas é impossível essa pesquisa estar certa. Se o Lula está tão disparado assim na frente, por que não vemos mobilização de seus eleitores em massa nas ruas como vemos dos eleitores do Bolsonaro? Naira também falando, as pesquisas não contam, e sim as ruas. É o que a gente fala. Motivos para as pessoas não declararem voto ao Lula não faltam. Né? Eu também, dessa culpa eu não sofro, eu nunca votei no PT, não faria isso agora. É uma questão de convicção mesmo. No PT eu não voto. Mas é o que a gente fala, né? Quem somos nós para descredenciar também o Instituto de Pesquisa? Aí cada um com a sua consciência, né? Mas é esse o cenário que a gente está vendo por aqui, Carol. As pesquisas não estão passando tanta credibilidade assim. Exatamente. E confiar nas urnas, no sistema que a gente tem hoje. Afinal, as urnas entregaram presidentes de todos os perfis aí, nesses últimos 30 anos, então a gente tem que confiar. Se não confia, nem vai votar, né? Mas eu acho que a gente tem que confiar e seguir com fé em Deus, que teremos 4 anos bons. Lembra, focar muito no seu deputado federal e estadual, que eles vão fazer grande diferença, e vamos seguir vida, trabalhar, parar de ficar brigando por conta de política, porque esse país só muda se a gente trabalhar muito e a gente cuidar bem dos nossos filhos. É isso que a gente tem que fazer. Um beijo, corre lá que eu sei que teu horário tá apertado. Até a semana que vem com um resultado aí, sei lá, não sei se definitivo, se parcial. Já vai ter. Mas terça-feira, tamo junto, Carol. É isso aí. Obrigada, Lívia. Obrigada, Du, e a todos que nos acompanham. Beijão, até Carol. terça que vem. Até. 10:50, vamos chamar um intervalo para a gente não perder aqui o fio da meada. A gente já volta continuando esse nosso bate-papo sobre eleições. Estamos apresentando Notícias da PAN, com Lívia Campos. Notícias da PAN é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Hoje, um maior equilíbrio entre o crescimento urbano e o meio ambiente é essencial para uma expansão que privilegie a cidade, seus moradores e o seu desenvolvimento. Para morar bem, é necessário que a cidade também esteja bem, com opções de espaços públicos, parques, áreas de preservação e de lazer para seus moradores e visitantes.